tomando as suas lâmpadas, sairão ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, bosquejarão todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e se prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos vós azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiais, pois, porque não sabeis nem o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém? Podem se assentar, fiquem à vontade. O Senhor, nesta palavra, está falando sobre a sua volta. E no capítulo anterior, ele havia mencionado os sinais dos tempos, a perseguição, as dificuldades, as guerras. Mas agora ele não fala o mundo, mas ele fala a igreja. A parábola das 10 virgens não é para incrédulos, mas é para mim e para você, que está esperando a volta do noivo. É muito fácil nos dias de hoje a gente julgar as pessoas de lá fora, as pessoas do mundo, né? Chega domingo, chega o final de semana, a gente pega a nossa Bíblia, coloca debaixo do braço e fala: eu vou para a igreja, eu serei salvo. Mas não, eu estar aqui não significa que eu sou salvo. Você estar aí, você não significa que você está sendo salvo. É dia após dia, é pregar o Evangelho a toda criatura. Amém? Esse versículo, o versículo 1 diz: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas sairão ao encontro do esposo. As virgens, nesse versículo, estão representando os cristãos hoje em dia. As lâmpadas simbolizam a fé cristã. O azeite representa a preparação espiritual. As virgens prudentes são aquelas que mantêm a sua fé ativa, buscam a Deus e estão preparados para a sua volta, a volta de Cristo. E as virgens loucas são aquelas que negligenciam a sua fé, não se preparam adequadamente e perdem a oportunidade de entrar no reino dos céus. Você é crente, às vezes você chega aqui na igreja, seja no final de semana, seja no círculo de oração, seja em algum culto, e você ora e você vai para casa. As pessoas, elas têm os costumes de falar: domingo a gente se dedica ao Senhor. Mas não, todos os dias temos que se dedicar ao Senhor. A vida de um cristão não é fácil. A vida de um cristão, a partir do momento que você pega algo para si, a partir do momento que você começa a trabalhar dentro da presença do Senhor, não significa estar dentro de uma igreja, não significa colocar um chinelo, uma saia longa, colocar um salto no pé e vir numa igreja pregar para outras pessoas aqui dentro da igreja. Conhecedores da palavra, cantores, pregadores, missionários, pastores, isso não significa. Significa você sair e pregar a palavra para aqueles que precisam. Seja no ponto de ônibus, seja na sua escola, seja na sua faculdade, seja no seu serviço, seja até mesmo na sua vasilha, na sua família. Hoje em dia, a gente louva muitos louvores lindos, mas a gente tem que começar a prestar atenção nos louvores que a gente louva, porque a gente pede aquilo para Deus. Por exemplo, um louvor muito conhecido: eis-me aqui. Eis-me aqui, estou disponível, então usa-me. Me fiz exclusivo só para te servir, meu Deus, envia-me. Quantos de nós louvamos esse louvor hoje em dia? E olha a letra dele.
não sabia ministrar a palavra do Senhor. Mas eu gosto muito de louvar. A partir do momento em que eu louvei esse louvor, eu me coloquei à disposição do Senhor. Então, a partir do momento que eu cheguei aqui, eu falei, Senhor, que não sejam as minhas palavras, mas sim sejam as tuas. Estar aqui hoje presente não foi fácil. Desde o início, quando eu recebi o convite para estar ministrando essa palavra, não foi fácil. Mas eu falo para os irmãos, esta semana, desde segunda-feira, não foi nada fácil. Desde o meu serviço, a minha casa, a minha vida pessoal, dentro do meu ministério. Eu tive problemas dentro do meu serviço. Sexta-feira passada, a minha pressão subiu 21 por 11. Eu desmaiei 3 vezes no meu serviço. O bispo, ele foi me buscar e no caminho, indo para casa, quando eu cheguei em casa, eu recebi uma notícia de que um familiar meu muito próximo havia falecido. Ontem eu fui cumprir uma agenda em um outro ministério onde eu morava. E antes de sair de casa, a minha irmã se levantou e veio uma discussão comigo. Então quase que eu peguei o telefone e falei assim, eu não vou. Eu falei, Senhor, eu não aguento. Senhor, é muita luta, é muita perseguição. Mas deixa eu falar uma coisa para você, jovem. Você que está me escutando, com o Senhor, você consegue. Mas deixa eu falar outra coisa para você. O Espírito Santo, ele ainda revela nos dias de hoje. E tem pessoas que estão me olhando e estão falando assim, mas está falando demais. Está falando o que não sabe. Está falando da boca para fora. Está falando bonito, mas as coisas não são assim. Para mim estar aqui hoje não foi de um dia para o outro. Eu era uma jovem muito desobediente na presença do Senhor. Eu vim de uma família cristã. Eu nasci em berço evangélico, meu pai é pastor. Mas a minha família estava afastada dos caminhos do Senhor. Então eu cresci sem conhecer a presença do Senhor. Eu conheço a presença dos 2 anos. 2 anos que eu estou aqui na presença do Senhor. E eu falo para os jovens, não há nada melhor do que você estar na presença do Senhor hoje em dia. O mundo aí fora, ele vai nos oferecer muitas coisas. Eu sei, eu estou ali todos os dias. O mundo oferece bebidas, o mundo oferece drogas, o mundo oferece vários tipos de coisas. Coisas que às vezes a gente, nós que somos jovens, olhamos e os nossos olhos se enchem. E a gente fala, eu quero. Porque nós que somos jovens, somos um pouco ansiosos. Então a gente já pensa lá na frente. Eu quero lá na frente. Eu quero um casamento. Eu quero uma casa dos sonhos. Eu quero a minha faculdade terminada. Eu quero uma família. E está tudo bem. Eu falo, cada pessoa é única. Às vezes o meu sonho é ser mãe. Mas às vezes o seu sonho é terminar uma faculdade. Às vezes o seu sonho é conseguir um emprego. Às vezes o seu sonho é simplesmente ter um computador no seu quarto. E está tudo bem. Hoje em dia as pessoas romantizam muito a internet. A gente tem as redes sociais, a gente olha os influenciadores e fala, como é que uma pessoa tão jovem, às vezes com 15, 16, 17, 18 anos, já tem casa, já tem carro, já tem isso, já tem aquilo. Mas eu falo para você, jovem, você não está atrasado. Você está no tempo do Senhor. E o tempo do Senhor é diferente do meu. Se você esperar no tempo do Senhor, eu creio que aquilo que vier nas tuas mãos vai ser duradouro, vai durar, vai ser pela eternidade. Amém? No versículo 3 diz, as loucas tomando as suas lâmpadas não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. As prudentes levaram azeite de reserva, as insensatas levaram apenas o mínimo, sem se preocupar com o futuro. Quantas vezes a gente ajoelha, às vezes aqui na igreja, ou na nossa casa, ou no nosso quarto, e nós oramos por pouco tempo. Mas para ficar no celular a gente tem muito tempo. Às vezes para maratonar uma série a gente tem muito tempo. E eu falo para você, não se cobre tanto. Nós somos jovens, a gente entende. A vida não é fácil. Estar no meio evangélico hoje em dia não é fácil. Eu gostaria de falar um pouquinho da minha história para vocês. Quando eu fiz os meus 18 anos, eu fui presa e fui parar dentro de uma penitenciária feminina. Naquele momento que eu fui presa, eu não entendi o porquê, mas o que aconteceu? Eu bebia muito com os meus 16 anos de idade, sabe por quê? Eu comecei a trabalhar e eu tinha dinheiro. A minha mãe, ela chegava para mim e falava assim, Emily, não vai para tal lugar. E eu ia, porque eu era dona do meu próprio nariz, eu tinha dinheiro, então eu obedecia a minha mãe.
Eu achava que o que a minha família falava era que eles eram chatos, porque eles estavam pegando no meu tempo. E por conta de um relacionamento amoroso, que o Senhor falou, eu não estou nisso, se separa. E eu falei, não, eu sou dona do meu próprio nariz, eu conheci ainda a mão de Deus sobre a minha vida. Mas eu falo uma coisa para você, antes de acontecer, o Senhor avisa. Ele não me avisou uma, nem duas, nem 3 vezes, ele me avisou várias vezes. Até que um dia ele chegou e falou, basta, hoje é o último dia. Então, em um dia eu fui trabalhar e eu falei para as meninas do meu serviço, tchau gente, até sábado. Mas eu não voltei no sábado. Naquela noite eu fui presa, eu me entreguei aos policiais, não porque eu era da vida do crime e nada disso, você fala assim, tudo bem. Mas eu não sou da vida do crime, eu não bebo, eu não uso drogas, mas eu também vou viver do meu jeito. Deixa eu falar uma coisa para você. Escolhido não tem escolha. Você pode torcer o nariz, você pode não gostar, você pode ir para a igreja de cara feia. Mas se o Senhor chamou você, você vem e obedeça a voz do Senhor. Porque a mão dele pesa muito sobre a nossa vida. As pessoas simplesmente falam que Deus é bom, Deus é maravilhoso. E sim, Deus é. Deus é incrível. Mas Ele é fogo e consumidor. Deus é justo. Ele é justo na tua vida. Você vai colher aquilo que você plantar. E nem todos que esperam estão preparados. Às vezes